Aleluia, gente, que benção. Amém. Deixa eu me apresentar, né? Boa noite. Não, peraí, me anime um pouquinho. Boa noite. Então, meu nome é João Gabriel, eu sou lá de Campina Grande. E é um prazer enorme, né, estar aqui com vocês. Eu agradeço ao pessoal que eu sei que existe um esforço, né? Mas, cara, é um prazer enorme. Eu fico muito avivado de ver que existe uma geração sedenta, sabe? Não só em Campina, mas em vários lugares. E meu irmão, não sei se você percebe, mas existe uma geração se levantando e movimentos se levantando por toda a nossa nação brasileira. Você percebe isso? Movimentos que não estão somente dentro de uma igreja, mas nas praças, nos hospitais, em lugares públicos. Aleluia. E a percepção que eu tenho é que, eu não sei se você já viu, né, algum documentário, sei lá, na TV, essa coisa de vulcão. Né? Quantos conhecem o que é um vulcão? Eu não sei explicar cientificamente, mas é tipo uma montanha que sai fogo. E aí, eu estava vendo um documentário um dia desse sobre o vulcão, e ele falando que antes do vulcão entrar em erupção, que é aquele momento, né, bonito, que a gente vê a lava e o fogo saindo de dentro dele, antes daquele momento, existe uma movimentação que acontece por dentro, mas a gente não consegue ver. É uma movimentação que a gente não vê, a gente não sente, mas o fato é, está acontecendo. E sabe, meu irmão, essa palavra avivados, esse nome avivamento, é algo que está acontecendo, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Mas está nessa fase ainda que está movimentando por dentro. Algo está acontecendo por dentro. E meu irmão, talvez eu e você não consigamos ver com clareza, não consigamos tocar, não é algo ainda tão palpável. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a qualquer momento esse vulcão vai entrar em erupção. Você entende isso? E você faz parte, meu irmão, dessa geração que está movimentando essas coisas. Amém? E sabe, eu vim aqui essa noite com uma missão. E eu quero contar um pouquinho do meu testemunho para vocês, da minha vida. Assim, não é lá tão interessante, mas se você puder ficar acordado, eu agradeço. E cara, eu nasci, como eu disse, eu sou de Campina Grande, e eu nasci no Evangelho, eu nasci num berço cristão. Eu não tenho um testemunho assim de mudança de vida, algo tão radical. Mas sabe, eu vivi algumas coisas que me levaram aonde eu estou hoje. E eu creio que isso pode acrescentar na tua vida, amém? De vez em quando, se você quiser dar um amenzinho e tal, fica interessante para mim. E aí, vamos lá. Bom, um dia eu nasci, né? Mas eu acho que essa parte é irrelevante. E sabe, eu cresci, né, nesse ambiente de igreja, eu cresci no eventos e culto. E tudo isso fez parte da minha infância também. Eu costumo dizer, né, eu até falei aos meninos que foram me buscar lá em Campina, sabe, até uns, sei lá, 12 para 13 anos de idade. Vamos fazer só uma pesquisa aqui para me ter noção. Quem de vocês tem até 13 para baixo? Beleza. De 14 até 16. 16 a 18. E tem alguns aí que tem mais de 18, né? Amém. Vai receber também. Amém. Aleluia. Então, sabe, eu cresci nesse ambiente de igreja e tudo mais. Mas eu, como eu estava dizendo, até essa fase mais ou menos de 12 para 13 anos, que boa parte tem mais ou menos essa idade. Até essa fase, cara, eu vinha para a igreja, mas, sei lá, não é que eu não gostasse ou não ligasse. Pelo contrário, eu gostava de vir para a igreja. Mas eu sentava aqui, a pessoa que estava aqui falava e aquilo entrava no ouvido e saía no outro. Às vezes eu prestava atenção, às vezes eu preferia ficar brincando com alguém do meu lado. E eu lembro que nessa fase, a igreja naquela época estava passando por uma construção. Então tinha muita madeira, telha, lá o terreno é grande. Não sei se vocês conhecem a igreja sede lá de Campina. E o terreno grande, e tinha madeira, tinha telha, tinha tijolo, tinha um monte de coisa que para um guri como eu, podia se tornar uma diversão grande. E aí o que a gente fazia? Isso aqui não é para você se espelhar nessa parte da minha vida, amém?
Eu lembro que a gente fazia o seguinte, como meu pai pastoreia lá, e ele sempre ia de tarde para reunião, para trabalhar, enfim, eu me juntava com outros colegas, né, outros amigos que também tinham pais que iam para essas reuniões, e a gente combinava, vamos tal dia de tarde com nossos pais, vamos embora. E chegava lá, a gente pegava aqueles pedaços de tábua, aquelas telhas, aqueles tijolos, e começava a construir o que a gente chamava de clubinho. Amém? E o que era o clubinho? Nada mais é do que um amontoado de tábua, de tijolo e de telha que dava para você se abrigar dentro. Isso era o clubinho. E a gente fazia, tipo uma casinha, sei lá, enfim. E a gente fazia esses clubinhos com maior empenho, com maior vontade, fazia lá as casinhas. E graças a Deus, Deus deu muito livramento, porque o que tinha de prego enferrujado, um perigo de pegar um tétano, um negócio assim. Mas graças a Deus está tudo em vivo até hoje, amém? E aí a gente fazia esses clubinhos com um intuito interessante, sabe? Para quando a gente chegasse no culto de noite, o que acontecia? Eu, como filho de pastor exemplar, eu levava a minha bola de futebol de casa, né, no carro. E aí quando a gente chegava lá, que estava assim, faltando 5 minutos para começar o culto e tal, a gente corria para se esconder no clubinho com a bola. Um monte de menino se entucado dentro das construções, né? E aí, quando começava o culto, como lá o terreno é grande, tem muito espaço, os diáconos começam a fazer uma ronda, puxando os guris para dentro das salinhas do departamento infantil, e eles vão caçando os meninos, né? Tem vezes que corre mesmo atrás do menino. E aí a gente ficava tudo escondidinho lá, esperando ter uma brechinha para a gente correr. E lá na frente da igreja tem um campo, quem conhece lá? Tem um campo grande de futebol que o pessoal usa para estacionamento, né? Então, quando tinha uma brechinha, meu irmão, a gente pegava a bola e corria lá, 15, 20 guri para o campo. E a gente ia jogar a bola. E em algum momento o diácono ia ver, ele ia atrás da gente. E eu sei que alguns irmãos tiveram que exercer a paciência e o amor conosco, porque a gente quebrava o retrovisor de carro, quebrava farol, amassava carro. Ia jogar bola e não estava nem ligando para o culto, para a sala do departamento infantil. E eu lembro que algumas vezes os diáconos, eles pegavam a gente, né? E quando pegava a gente no flagra, levava a gente para a salinha. Eu me lembro de um episódio que o diácono pegou só eu. E os meninos estavam lá, se divertindo, e eu com raiva. E ele me levou para a salinha. E eu fiquei matutando uma forma de sair daquela salinha e fugir, né? Eu lembro que, eu não sei se é um exemplo muito bonito, mas eu mordi a minha língua até sair sangue. Quando saiu um pouquinho de sangue, eu fui lá na professora e disse, tia, minha boca tá saindo sangue, preciso ir no banheiro. E claro, uma pessoa com a boca sangrando, ela liberou. Eu sei que eu não fui no banheiro, eu fui direto pro campo jogar a bola. Mas por que eu estou te dizendo isso, meu irmão? Eu sei que existem muitas pessoas aqui nesse lugar, muitos adolescentes e pessoas que estão entrando nessa fase de pré-adolescência, que talvez estejam aqui, mas estão um pouco desligados e desapercebidos, assim como eu estava. Talvez você não vá lá para fora jogar bola, mas você está pensando em outra coisa. Sei lá, hoje a galera é mais tecnológica, né? Você está pensando aí em algo que você queira fazer, que você queira assistir, que você queira jogar. Mas deixa eu te contar uma coisa. Quando eu cheguei, né, nessa idade de 12 para 13 anos, vamos botar mais para frente, 13 para 14 anos mais ou menos, foi quando eu comecei a me aperceber, e eu comecei a olhar e pensar, cara, eu estou dentro de uma igreja, mas o que está mudando na minha vida? Comecei a fazer esse tipo de reflexão. E foi nesse tempo que eu comecei a me questionar, e foi esse tempo que eu comecei a me encontrar e descobrir que aquilo que eu ouvia atrás de um púlpito tinha uma verdade que podia ser prática na minha vida. Você entende isso? E sabe, naquele tempo eu lembro que o Senhor me trouxe algumas palavras, o Senhor me trouxe algumas pessoas que me puxaram. E eu comecei a me aperceber, eu comecei a ter experiências com Deus. Eu pude ver que aquilo que era ministrado, que muitas vezes eu nem dava tanta atenção, mas eu pude ver que aquilo era real. Que aquilo tinha uma verdade que poderia mudar não só a minha vida, mas a vida de outras pessoas. Você está comigo? Amém?
Então eu costumo falar que entre 13 e 14 foi, não vou dizer a minha conversão, mas foi quando eu me despertei para o Evangelho. Amém? Aleluia. E sabe, eu lembro que nessa fase, né, entre 14 para 15 anos, o Senhor colocou algo na minha frente. Eu costumo relacionar isso um pouco com a história de Moisés. Quantos conhecem a história de Moisés? Amém? Se você não leu a sua Bíblia, você talvez tenha assistido a novela lá da Record, Os 10 Mandamentos. Misericórdia. Mas amém. E Moisés, tem uma parte da vida de Moisés que é interessante. Depois que ele foge do Egito e ele chega num lugar deserto, e ele passa a viver naquele lugar, já desapercebido de um chamado, desapercebido de um propósito. Mas a Bíblia fala que Moisés está lá pastoreando as ovelhas, e de repente ele enxerga e vê uma sarça pegando fogo. A sarça é uma planta da região lá. E aquela sarça pegando fogo começa a atrair Moisés. Ele olha aquilo, meu irmão, uma planta pegando fogo, o que é isso? E aquilo começa a trazer em Moisés um sentimento de curiosidade, você entende? E ele começa a caminhar até aquela sarça, até aquela planta. E ele chega perto, e a Bíblia fala que ele vê aquele fogo sobre aquela planta, mas esse fogo não consumia, ou seja, a planta não secava. E aquilo chamou a atenção de Moisés. E a Bíblia fala que nesse momento Deus se manifesta e começa a falar com Moisés, falando a ele o seu propósito, comunicando o motivo da sua existência. Você está comigo? E sabe, nesse momento da minha vida, né, que eu comecei a me aperceber, mais ou menos nessa fase que vocês estão, nessa idade, foi no momento que Deus colocou uma espécie de sarça na minha frente, assim como colocou na vida de Moisés. Sabe, não foi uma sarça natural, não foi algo tão espetacular como uma planta pegando fogo sem se consumir. Mas sabe, essa sarça que Deus colocou na minha vida foi o que me trouxe essa percepção de um propósito. De que eu não estou aqui por acaso, de que eu tenho identidade e uma identidade celestial e um propósito para viver para Ele. Sabe, essa sarça que Deus colocou na minha frente pode ser simbolizada por uma palavrinha chamada avivamento. Amém. E meu irmão, eu lembro quando eu tive o primeiro contato com ministrações que tinham esse tema. E meus olhos até hoje brilham quando eu vejo esse tema. Graças a Deus pelo tema da conferência ser nessa linha. E Deus colocou aquilo na minha frente. E aquilo me atraía para o chamado, me atraía para o propósito. Meu irmão, se você está aqui hoje, como o Fiamma falou, e você não entende ainda o teu dom, ou para que você foi chamado, fica alerta, meu irmão, porque existem sarças que Deus quer colocar na tua frente. Existe algo que Ele quer colocar diante dos teus olhos, que isso vai te fazer buscar, isso vai te fazer ter essa curiosidade que Moisés teve. E quando você vai chegando perto, o propósito vai sendo revelado para você. Amém? E aí eu lembro que eu comecei a ver essa questão de avivamento. E eu comecei a buscar, comecei a me aprofundar. Comecei a ler alguns livros. E você pode estar se perguntando, mas João, o que é esse negócio de avivamento que você tanto fala? Sabe, por definição, né, pegando mais a questão da palavra, avivamento está ligado a algo que torna a vida. Amém? Você entende? Outra definição diz despertar. E a definição que eu mais gosto diz o seguinte: avivamento é reacender a chama. Amém? Despertar, tornar a vida, reacender a chama. E aquilo, meu irmão, me fascinava, até hoje me fascina. Eu comecei a buscar, comecei a ir atrás. Aleluia. Deixa eu te dizer algo, se você quer conhecer o teu propósito, você não vai conhecer ele parado, esperando, Deus me revela. Não, meu irmão, não é assim. Deus manda um profeta das nações apontar o dedo na minha cara e me dizer quem eu sou, quem eu vou ser. Meu irmão, não funciona desse jeito. Amém? Tem um profeta das nações muito maior do que qualquer pessoa que está dentro de você, e ele se chama Espírito Santo. Amém? Mas você tem que buscar, você tem que ir atrás. E nessa fase eu comecei a buscar. Aleluia. Eu lembro que Deus me deu algumas instruções específicas. Tem um livro, na verdade são 3 livros, é uma série de livros chamado Generais de Deus. Alguém já ouviu falar? Ninguém?
Então vocês vão ter a tarefinha de casa de pesquisar hoje à noite. E Generais de Deus, ele fala de pessoas, de homens e mulheres que trouxeram algum tipo de avivamento para a sua geração. Trouxeram esse reacender da chama, trouxeram esse despertar. E nesse livro ele fala de mulheres, de homens como Kathryn Kuhlman, Smith Wigglesworth. Não sei se você já ouviu falar de algum deles. William Seymour, Lutero, enfim, muitos testemunhos, sabe? Eu lembro que eu fui lendo aqueles livros e conhecendo a história daquelas pessoas, e aquilo foi me fascinando. Mas eu cheguei numa história que, meu irmão, até hoje, se eu falar, eu começo a me tremer todinho. E nessa noite eu quero contar essa história para vocês. Um dos generais de Deus, que é narrado no livro, o nome dele é William Seymour. Quem quer repetir comigo? William Seymour. Esse foi fácil, vamos pegar outro. Repita comigo. Smith Wigglesworth. Amém. E o nome dele é William Seymour. Vocês estão me vendo aqui bem ou quer que eu suba? Tá de boa? Tranquilo? Beleza. E esse cara, eu vou tentar narrar um pouco da história dele de forma bem objetiva. Fica aqui comigo. William Seymour, ele nasceu numa época onde existia muito essa questão de racismo, lá nos Estados Unidos. Para você ter noção, ele é filho de escravos. E estava bem recente aquele momento onde houve a abolição da escravidão nos Estados Unidos. Então ele vivia naquela sociedade racista, e ele, como filho de ex-escravos, ele era negro. Ou seja, isso já era uma dificuldade muito grande. E fora o preconceito, ele no meio da sua caminhada, aconteceu um problema, uma doença, não sei o que foi, que ele ficou cego de um olho. E William Seymour, cego de um olho, também a história conta que ele era semi-analfabeto, então ele não sabia ler e escrever direito. Então vamos recapitular. O cara era negro numa sociedade racista, ele era cego de um olho, semi-analfabeto, deixa eu ver, esqueci mais alguma coisa, e filho de escravos. Você concorda que ele tinha uma vida um pouquinho complicada? Amém? E sabe, aquele cara tinha tudo para não dar em nada, para ser só mais um no meio da multidão. Mas sabe, houve uma decisão na vida dele que mudou a vida dele para sempre. William Seymour, ele aceitou Jesus em determinado ponto da sua vida. E ele começou a buscar, ele começou a se encontrar em Deus. E da mesma forma que Deus colocou aquela sarça para Moisés, tinha uma sarça que mexia com William. E essa sarça está lá em Atos capítulo 2, quando fala da descida do Espírito Santo. Sabe, aquele homem era inconformado, porque naquela época a igreja era muito fria. A igreja não entendia o Espírito Santo, não entendia o mover do Espírito Santo. E o William Seymour, ele lia aquilo em Atos capítulo 2. O que diz lá em Atos 2, João? Estavam todos reunidos em um só lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. E a Bíblia fala que todos que estavam naquele lugar, diga comigo, todos, foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Aleluia. E Seymour lia aquilo, e ele via que aquilo não acontecia no meio da igreja. Ele via que aquilo era algo que estava distante. E aquilo começou a mexer com ele. Aquilo começou a falar com ele. Aquilo foi a sarça que levou Seymour a se agitar e se aprofundar no chamado. E aí a história vai começar a ficar interessante. Esse homem, ele começando a buscar, ele encontrou um pregador que falava sobre o batismo, que falava sobre Atos capítulo 2, que pregava o Espírito Santo, a oração em línguas. Só que tinha um porém. Esse homem, ele fazia reuniões, só que naquela época tinha tanta essa questão de preconceito, que reuniões de brancos e negros era tudo separado. Até banheiro, transporte público, ônibus, era tudo separado, brancos e negros. E aquele homem desejoso, sedento, ele chegou para o cara e disse, olha, eu quero aprender sobre isso, me ensina, deixa eu ouvir as tuas reuniões. Ele disse, olha, infelizmente, a gente só tem turma para branco, você é negro, a gente não pode botar você na mesma turma do pessoal branco. Olha o que esse homem enfrentou. Sabe, talvez muitos de nós nessa situação a gente dizia, mas beleza, e talvez falasse algo de maldição com essa pessoa e saísse daquele lugar com o motivo maior do mundo de não ir mais atrás desse tipo de coisa. Mas sabe, aquele homem era tão sedento que ele se sujeitou. Ele disse, não, faz o seguinte, me coloca no corredor,
Eu fico fora da sala, eu fico vendo, eu fico ouvindo por uma brechinha. E aquele homem, constrangido pelo o desejo e a sede dele, disse, então, tudo bem. Se você não entrar na sala, tá tudo bem. E o William começou a ouvir acerca do Espírito Santo num corredor. Sentado, isolado, excluído, por causa de algo tão besta como a cor da sua pele. E quando chegou no final daquela série de reuniões, aquele pregador, ele impunha as mãos sobre as pessoas para que elas recebessem o batismo no Espírito Santo. Só que aí, mais uma vez, o problema da questão racial. William Seymour era negro, e aquele pastor se recusava a impor as mãos sobre ele, por causa da cor da pele. Então ele terminou aquele período de reunião e ele saiu dali sem receber a imposição de mãos, mas ainda sedento com esse negócio de batismo no Espírito Santo. E aí, meu irmão, eu sei que em determinado momento esse homem chegou numa cidade e ele começou a pregar nessa cidade. E ele falando de batismo, falando de Atos capítulo 2, mas ele foi rejeitado porque aquele povo não ouvia isso. Não queria ouvir algo sobre o Espírito Santo, parecia uma loucura. Se a gente lê em Atos 2, a gente vai ver que quando aquele povo foi cheio, as pessoas apontaram e disseram, olha, estão bêbados. É loucura para o mundo, você entende isso? Amém? Dê um glória a Deus aí, meu irmão. Glória a Deus, se acordando, amém. E aí o William Seymour, mesmo assim sedento, ele continuou pregando, ao ponto que o pessoal diz, ei meu filho, aqui você não prega mais, essa mensagem que você está pregando, se você quiser mudar, você muda, mas aqui você não prega mais essa mensagem. Ele disse, não, mas a mensagem que eu tenho é essa. E ele parou de pregar ali. Mas sabe, algumas pessoas que estavam no meio da plateia, escutando ele, se identificaram com a mesma sede que o William tinha. E essas pessoas no final se reuniram e disseram, ei, vem cá. A gente faz uma reuniãozinha lá na casa de fulano. A gente quer ouvir mais esse negócio que tu está falando aí de batismo, de Espírito Santo. Como é isso? Vamos lá. E eles foram para essa série de reuniões, numa determinada casa. Ainda não era, o nome do avivamento é Avivamento da Rua Azusa, mas ainda não era nem na Rua Azusa esse movimento. E aconteceu que nessa série de reuniões, né, depois de algumas reuniões, chegou um determinado momento que eles estavam tão sedentos e tão famintos, e ninguém era batizado. Mas o William chegou naquele lugar, tinha mais ou menos 15, 20 pessoas, algo simples, meu irmão. Algo simples. E é por isso que eu entendo hoje que simplicidade não significa a ausência de poder. Você entende? Sabe, na simplicidade grandes coisas podem acontecer. Aleluia. E aquele homem lá, ele abriu em Atos capítulo 2, e ele começou a ler. Estavam todos reunidos em um só lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu aquela casa onde estavam assentados, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas. Meu irmão, eu sei que no meio da leitura daquele versículo, um se levantou orando em línguas, o outro se levantou profetizando, outro começou a pular, a correr, e começou uma movimentação santa naquele lugar. Aleluia. E sabe, meu irmão, a história conta que os vizinhos começaram a despertar e dizer, meu irmão, o que é isso? Que barulheira é essa? Eu quero dormir. E começaram a vir atrás e bateram na porta, querendo xingar, querendo reclamar. E quando abriu aquela porta, meu irmão, a presença que estava naquele lugar atingiu aquelas pessoas. E eles começaram a chorar, a se quebrantar, a se ajoelhar, a se colocar diante de Deus, pedindo perdão, entregando a vida deles a Jesus. Meu irmão, tem testemunho de pessoas que estavam a quilômetros de distância e foram tocados por aquela presença. Pessoas que estavam andando na rua e simplesmente se ajoelharam, começaram a chorar, sem entender o que estava acontecendo, mas começaram a clamar por salvação. Você tem noção do que é isso? Jornais noticiaram aquilo. Vamos lá. Sabe quanto tempo durou aquele culto? Eu quero um chute. Quanto tempo? 2 horas. Quanto tempo? 3? Foi nada. Quanto tempo? 2 horas não. Tá frio, muito frio. E aí, boy, quanto tempo? 5? Melhor um pouquinho, mas tá longe ainda. E aí, boy? 6? Não. Um dia? Há pouco ainda. E aí, quanto tempo?
5 dias, aí foi muito. 3 dias. Meu irmão, você sabe o que é um culto demorar 3 dias? Eu não sei o que é isso, mas eu quero descobrir. E não é 3 dias, né, com sono, sentado na cadeira quase dormindo, como tem alguns aqui nesse lugar. Meu irmão, são 3 dias vivenciando uma experiência única com o Espírito Santo. Você sabe o que é um povo numa sociedade fria, com a ausência da manifestação do Espírito Santo? E quando aquele povo se une em um só lugar, algo acontece, meu irmão, aquele povo deve ter ficado como pinto no lixo, celebrando e manifestando o Espírito Santo naquele ambiente. 3 dias, e sabe por que acabou? Porque o piso que segurava aquela casa cedeu, das pessoas que estavam entrando, dos vizinhos que estavam quebrantados ali naquele lugar. O piso da casa cedeu. Graças a Deus ninguém se machucou. Amém? Porque na unção ninguém se machuca. Mas sabe, veja como a sede e a fome de um povo, numa situação tão simples como uma espécie de culto familiar. 15, 20 pessoas dentro de uma casa. Mas o poder disponível naquele ambiente era tão forte. E sabe como é o nome disso? Avivamento. Meu irmão, isso tem acendido uma chama dentro de mim, que, sabe, me motiva todos os dias a acordar e saber que eu tenho um propósito, saber que tem uma geração que eu preciso comunicar essas coisas, porque eu não quero só ler acerca da Rua Azusa, eu quero viver o que eles viveram. Sabe, naquele ambiente, uma mulher que estava naquele lugar se levantou, foi até um piano velho, sem nunca ter tocado, sem nunca ter aprendido a tocar, a cantar. Ela abriu o piano e começou a tocar maravilhosamente bem, cantando, fluindo em outras línguas. Ela falou até outros idiomas. Amém? Isso é avivamento, meu irmão. Aleluia. Eu queria que deixasse a luz como fica no louvor. Quem puder me ajudar. Aleluia. Por que eu estou te contando essas coisas, meu irmão? Porque eu estou te falando sobre a Rua Azusa. Sabe, quando eu escutei isso e quando eu comecei a me aprofundar, uma chama começou a arder no meu coração. Tem uma música que eu gosto e ela diz assim: tem um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. E sabe, a minha missão essa noite é que esse fogo seja aceso também no seu coração. A minha missão essa noite é simplesmente transmitir um pouco daquilo que me faz acordar todos os dias e entender: existe um propósito, existe uma geração a ser levantada, existem pessoas a serem alcançadas, existem pessoas que precisam ser curadas, meu irmão. Sabe, depois daquele movimento naquela casa, eles foram para um galpão maior. E nesse galpão, meu irmão, ainda existem fotos de multidões indo para aquele lugar. E cadeiras de rodas sendo deixadas de lado, muletas sendo deixadas de lado. Por quê? Porque as pessoas entravam de um jeito e saíam de outro. Cura, milagre. Ei, João, que doidice é essa? Meu irmão, é assim, é avivamento. Você entende? Mas deixa eu te dizer algo. Ei, essas coisas não morreram, não acabaram. Elas estão disponíveis no mesmo lugar de sempre. Princípios, valores, cultivar a presença do Espírito Santo. Sabe, aquele povo tinha tanta sede e fome, meu irmão. Mas hoje nós que temos a palavra, que conhecemos o Espírito Santo, nós ficamos tão passivos, sentados, esquentando uma cadeira de igreja, esperando que algo aconteça. Meu irmão, enquanto a igreja estiver numa posição de espectador, nada vai acontecer. Você entende? Aleluia. Queria que você ficasse de pé. Aleluia, todo mundo ficasse de pé. Oh, eu quero ler um texto para vocês. Deixa eu te dizer, o avivamento da Rua Azusa teve um impacto tão poderoso que até hoje nós experimentamos de coisas que fluíram a partir dali. Igrejas foram geradas dali. Aleluia. Eu quero ler algo que está lá em Jeremias 19. Aleluia. Não, Jeremias 20.
Oh, aleluia. A partir do verso 7. Preste atenção, você não precisa abrir, mas eu quero que você escute. E ele diz assim: Senhor, tu me constrangeste, e eu me deixei constranger, porque és mais forte do que eu, e prevaleceste. Agora sou motivo de zombaria. Todos os dias, todos riem de mim. Pois sempre que abro a boca é para gritar acerca de violência e destruição. E essas mensagens do Senhor têm me tornado alvo de piadas. O que Jeremias está dizendo? Ei, Senhor, eu estou fazendo a tua vontade, estou falando aquilo que você tem me mandado falar, mas tudo que eu tenho ganhado são zombaria, tenho sido alvo de piadas. É uma lamentação de Jeremias a Deus. Mas o que ele diz no verso 9 é como se ele caísse em si. Olha o que ele vai dizer. Mas se digo para mim mesmo que nunca mais mencionarei o nome do Senhor, nem farei menção ao seu nome, a sua palavra arde como fogo em meu coração. É como fogo cerrado em meus ossos. E eu estou cansado de tentar contê-lo. É impossível. Sabe, meu irmão, a mesma forma que esse fogo queimava na vida de Jeremias, esse fogo tem queimado na minha vida a partir do momento que eu entendi o motivo pela qual eu estou aqui nessa terra. Sabe, existem 2 grandes dias na vida de uma pessoa. O primeiro é o dia que ela nasce, e o segundo é o dia que ela descobre para que ela nasceu. E deixa eu te dizer algo. Você não nasceu para vergonha. Você não nasceu para ser só mais um. Você nasceu para refletir a luz de Deus, a luz de Cristo. Existe um propósito na tua vida, meu irmão. Sabe? Esse cara que eu falei, William Seymour, o cara negro numa geração racista, o cara cego de um olho, o cara semi-analfabeto, tinha um motivo maior do mundo para não buscar o chamado e não seguir o propósito. Mas esse homem que tinha tudo para não ser nada, se tornou um dos maiores líderes e um dos maiores avivamentos que aconteceu na face da terra. Aí eu te pergunto, qual é o teu problema? Ah, João, é porque eu tenho vergonha. Eu também tenho, mano, mas eu estou aqui na frente. Qual é o teu problema? Porque se tu não for cego de um olho, se tu não for filho de ex-escravos, eu acho que tu não tem motivo para estar chorando. Meu irmão, chegou a hora dessa geração se levantar, meu irmão. E a minha oração é que esse mesmo fogo que tem ardido na minha vida e tem pegado tantas pessoas, sabe, por onde eu passo e tenho a oportunidade de falar um pouco de Deus, eu vejo jovens e adolescentes dizendo, cara, esse mesmo fogo que está dentro de ti também está falando comigo todo dia. Você entende? É algo que nos dá propósito. Meu irmão, quando eu levanto a cabeça do travesseiro, eu não vou simplesmente estudar ou trabalhar, mas tudo que eu vou fazer eu entendo. Cara, tem um fogo cerrado no meu peito para libertar vidas, para pregar, para trazer libertação. Você pode dizer, João, mas eu não sou o pregador, não. Beleza, mas tem tanta coisa necessária no reino de Deus, que cada um de nós tem uma parte nisso, meu irmão. Você entende? Aleluia. Aleluia, eu estou quase encerrando. Mas eu quero te deixar bem consciente, cara. Sabe, semana passada, eu moro num prédio. E eu entrei no elevador. E quando eu subi naquele elevador, tinha um rapaz de cabeça baixa. Um rapaz não, um senhor já, uns 40, 50 anos. E ele de cabeça baixa, aparentemente um pouco emotivo. Ele olhou para mim. E sabe aquela pessoa que está vazia? Ele começou a dizer, cara, meu sobrinho se suicidou há poucos dias. Imagina alguém no elevador que você não conhece começar uma conversa desse jeito. E ele falou, meu sobrinho morava nesse prédio, mas ele se mudou para um outro prédio. E quando ninguém estava percebendo, apercebido, ele rasgou aquela tela de proteção que os apartamentos colocam e pulou de mais de 20 metros de altura. E caiu morto lá embaixo. E cara, eu ouvi aquilo e sabe quando você não tem o que falar? O que você fala para uma pessoa dessa? Ele disse para mim, João não, mas ele falou, rapaz, eu vi aquele menino nascer e testemunhei a morte dele. E eu sei que o elevador chegou e eu não sabia o que falar. Eu falei algo assim, nem lembro. Mas aquele homem estava apressado, ele foi embora. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que faz uma pessoa
se jogar de um prédio de 20 anos, na minha idade, eu tenho 21, ele tinha 20. O que faz uma pessoa se jogar de um prédio, meu irmão, e acabar com a própria vida tão precocemente? Sabe o que é? É a ausência de propósito. Porque acorda todo dia e não sabe o porquê. Existem tantas pessoas lá fora perdidas, meu irmão, que não sabem por que estão aqui, não sabem quem são, vivem uma verdadeira crise de identidade. Mas, cara, eu e você dentro da igreja não podemos fazer parte dessa estatística. Somos nós que devemos ser as pessoas apercebidas e conscientes desse propósito, que vamos salvar essas pessoas lá fora. Eu estava lendo uma estatística que a cada 7 minutos no mundo uma pessoa se suicida. Você entende o que é isso? Nesse período que a gente estava aqui de culto, de mais ou menos 2 horas, sei lá, 10, 20 pessoas se suicidaram ao redor do mundo, tiraram a própria vida. Por quê? Porque elas não entendem o propósito, elas não entendem quem são, para onde vão e o que estão fazendo nessa terra. Mas deixa eu te dizer algo, você não vai fazer parte dessa estatística. Porque você está aqui dentro, e não somente na parede de uma igreja, mas você está recebendo da ungida palavra de Deus. E a palavra te dá propósito. Um dia, quando eu me apercebi em Deus, o Senhor me deu um propósito. E como Jeremias falou, é como um fogo cerrado em meu peito. Um fogo cerrado em meus ossos. E sabe, meu irmão, todos os dias eu levanto a cabeça do meu travesseiro, e por mais que tenha aquele desânimo de fazer as coisas, de avançar, eu lembro, cara, existe um propósito, existe um motivo maior pelo qual eu estou vivo hoje. E esse motivo não é um motivo egoísta de construir coisas para mim mesmo, mas é de alcançar outras vidas. Fecha teus olhos nesse lugar. Ramba sotere baraka sarabababa. Aleluia, aleluia. Oh Jesus, obrigado. Obrigado, Pai. Oh, aleluia. Olha, Senhor, para a nossa geração. Olha para esses adolescentes, para esses jovens. Pai, nós queremos ser essa geração que vai inaugurar esse avivamento nessa terra. Nós não queremos ser passivos com tudo que estamos ouvindo, Pai, ao Teu respeito. Nós temos desejo, nós temos sede. Aleluia. E eu declaro em nome de Jesus, se você veio para esse lugar sem sede, sem desejo, em nome de Jesus você não vai conseguir dormir essa noite, enquanto você não gerar desejo, enquanto você não gerar sede pelo Espírito Santo. Oh, ramba sotere kabaraba sedere kabarama sotoro kombro. Existem pessoas nesse lugar, jovens, adolescentes, que já permitiram alguns momentos esse sentimento e esse espírito de morte passar pelos seus pensamentos. Deixa eu dizer uma coisa, meu filho, você tem um propósito. Você não vai tirar a sua própria vida. Satanás, você não tem domínio sobre eles. Você não vai tocar a vida deles. Cada um que está nesse lugar vai viver plenamente e viver os sonhos de Deus. Em nome de Jesus, qualquer espírito de suicídio, qualquer espírito que tentou falar contigo, que tentou te dizer, não vale a pena, você não é ninguém, você não pode, do que adianta? Eu digo, ei meu irmão, você pode. Por quê, João? Porque a palavra diz isso. Você vai ficar com o que o diabo diz ao teu respeito ou com o que Deus diz ao teu respeito? Aleluia. Oh, Pai, nossa geração está aqui nesse lugar, disponível, Pai. Nós não nos contentamos em ouvir acerca da Rua Azusa e ficar achando bonito, mas é algo tão distante. Não, nós queremos experimentar destas coisas, Senhor. Espírito Santo, está sendo inaugurada nessa noite uma conferência chamada Avivados, e eu creio que cada jovem nesse lugar vai sair daqui avivado, vai sair daqui despertado em nome de Jesus, apercebido do propósito, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Sabe, nesse mesmo ambiente precisamos fazer uma coisa aqui rapidinho. Eu vou te contar uma história bem rápido, bem rápido. Tinha um menino, um garotinho, e esse garotinho ele fez um barquinho, e ele gastou tudo que ele tinha, ele deu toda a sua intensidade para fazer aquele barquinho, e ele construiu aquele barquinho bem bonitinho,
E aquele barquinho era tudo para aquele garoto. E certo dia ele foi dormir e o barquinho estava lá. E quando ele acordou, o barquinho não estava mais lá. Tinha sumido. E ele ficou louco. Meu Deus, cadê meu barquinho? E ele foi atrás. E ele foi andando pelas ruas e de repente ele olha para uma loja e vê o barquinho dele na prateleira de uma loja. E aí ele entra na loja, o barquinho que ele fez, então ele conhecia todos os detalhes do barquinho. E ele disse: Senhor, né, o dono da loja, Senhor, esse barquinho é meu. E aquele homem cruel, né, mau, disse: não é seu não. Mas ele está à venda, se você quiser você compra. E aquele menino perguntou: mas quanto é? E só de ruindade aquele homem disse um valor que era aparentemente impossível, e de fato não valia aquele preço. Ele disse um valor bem alto. E aquele menino ouviu aquilo e ele ficou pensando, e ele disse: olha, eu vou pagar esse preço. E ele reuniu tudo que ele podia fazer, ele reuniu aquele recurso, e ele chegou lá naquela loja e pagou o preço. E pegou aquele barquinho, e ele ficou tão feliz. E aí ele olhou para o barquinho e disse: barquinho, você é meu 2 vezes. Primeiro porque eu te criei, segundo porque eu te comprei. Sabe, meu irmão, Deus te criou e Deus pagou um preço pela sua vida. Um preço que homem algum poderia pagar. Eu quero que você feche seus olhos, todo mundo. Você não nasceu para viver uma vida qualquer, uma vida alheia a tudo que está acontecendo, espiritualmente falando. Jesus pagou um preço por você. Jesus quer te dar uma identidade e um senso de propósito, um motivo para você levantar todos os dias da tua cama e dizer: meu Deus, eu tenho um propósito, eu tenho uma carreira para correr. E sabe, eu sei porque sei que existem pessoas nesse lugar que precisam tomar uma decisão essa noite. Existem pessoas que nunca fizeram essa decisão de confessar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. E você vai ter a oportunidade agora. Mas existem pessoas também que já fizeram, mas por algum motivo deixaram essa chama se esfriar ao ponto de se apagar e você está distante do Evangelho. Com teus olhos fechados, eu quero que você que está nessa condição, que você quer aceitar Jesus, que você entenda que você precisa de uma nova identidade em Cristo, que você precisa de uma identidade e um propósito, que você está cansado de viver essa vida vazia. Se você está nessa condição, por favor, meu irmão, levanta a tua mão. Todo mundo está de olho fechado. Só eu vou te ver. Tá bem, estou vendo sua mão. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Essa é a sua noite, meu irmão. Nós vamos começar essa noite com salvação nesse lugar, porque amanhã nós teremos batismo no Espírito Santo. Eu vi 2 mãos. É isso? Levanta a mão de novo. Quem faz? Ok. Tem mais alguém? Fica com teus olhos fechados. Eu queria pedir para vocês virem aqui na frente, por favor. Não tenha vergonha. Vocês podem vir. Aleluia. Pode ficar aqui, por favor. Olhando para mim. Pode olhar para mim. Aleluia. Fica com teus olhos fechados, orando. Se tiver mais alguém, pode vir. Sabe, como é teu nome? Bianca. Oi? Como é teu nome? Tá certo. Eu estou falando aqui de algo que mudou a minha vida. Eu sei que pessoas, né, aí fora e também, infelizmente, dentro da igreja, muitas vezes sobem num púlpito como esse para falar engano e tentar influenciar pessoas de forma errada. Mas sabe, eu falei algo aqui que é verdadeiro e mudou a minha vida. E eu creio em nome de Jesus que essa mesma mudança de vida vai ocorrer na vida de vocês. Sabe, o que vocês eram antes desse momento é o passado. A Bíblia diz que quando a gente aceita Jesus, tudo que a gente viveu é passado. Se você errou, se você vacilou, enfim, se você magoou pessoas, isso é passado. É daqui para frente. E sabe, eu tenho aí 10, 15 anos que eu estou ligado, que eu estou vivendo esse evangelho. E meu irmão, cara, vale a pena demais.
vale a pena demais ter tomado uma decisão como essa e estar a cada dia me aprofundando e saber que tem um Pai que me ama, independente de pessoas naturalmente puderem me ferir ou falar algo negativo na minha vida. Eu sempre entendo e sei que existe um Pai, que com Ele eu não preciso medir esforços, mas Ele está sempre disponível. Eu queria que vocês fechassem os olhos de vocês. Eu queria que a gente, todo mundo, fizesse essa oração junto com elas. Eu vou repetir e vocês vão falar, tá certo? Digam comigo: Senhor Jesus. Todo mundo. Senhor Jesus, estou aqui nessa noite, colocando a minha vida diante de você. Senhor Jesus, eu reconheço o seu sacrifício naquela cruz. Eu reconheço que você me criou. E eu reconheço que você me pagou um preço por mim. E eu entrego a minha vida, porque eu não quero ser mais o mesmo. A partir de agora, eu sou um filho ou uma filha tua. E eu entrego a minha vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Eu quero que as meninas que estão aqui na frente possam abraçar, porque a partir de agora vocês têm uma família. Aleluia! Você se alegra, meu irmão? Salvação chegou nessas vidas, e eu declaro em nome de Jesus que não serão mais as mesmas. Vocês desfrutarão de dias maravilhosos. Eu não vou pregar um lugar cheio de flores, haverão dificuldades, mas existe um Deus que assiste vocês e que olha para a vida de vocês. E em nome de Jesus vocês vão avançar e não vão retroceder. Não se desviarão para a direita nem para a esquerda, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.